Oi, eu sou Helena Truxa, eu sou bióloga, me formei na USP e eu trabalho com comportamento animal aplicado desde 2004. Eu sou fundadora da Ethos Animal e eu vim falar para vocês um pouquinho agora sobre terapia comportamental. É um tema que está muito em voga atualmente e acho bastante importante ressaltar alguns aspectos a respeito dessa modalidade de tratamento de problemas comportamentais. Eu vou falar sobre terapia comportamental especificamente para cães, tá? Existe terapia comportamental para outros animais também, mas hoje nós vamos abordar apenas cães. O que seria exatamente terapia comportamental? É um termo que está muito popular hoje em dia, mas muitas pessoas fazem uma certa confusão quando acabam imaginando que o adestramento seria a mesma coisa que a terapia comportamental e na realidade são coisas distintas, tá? Enquanto no adestramento você ensina comandos ao animal, comandos de obediência, como por exemplo sentar, dar a pata, andar junto sem puxar a guia, entre outros mais, tá? Na terapia comportamental você não necessariamente precisa trabalhar os comandos especificamente, tá? Na terapia comportamental nós trabalhamos determinados comportamentos que se tornaram problemáticos tanto para o animal, que pode inclusive comprometer a sua saúde física ou emocional também, quanto causar problemas para a família que convive com ele no dia a dia também, tá? Nesse caso, você tem aí inúmeros tipos de problemas comportamentais que são tratados através da terapia comportamental, né? Através dessa abordagem psicológica que é feita do problema de comportamento em si. Você pode ter aí problemas dos mais comuns em cães observados atualmente, cães que vivem em ambientes urbanos principalmente. Você tem uma frequência muito alta de ansiedade de separação, que seria o caso em que o cão não consegue ficar sozinho sem a presença dos tutores em casa, tá? Que ele começa a entrar num sofrimento emocional muito grande e por aí vai. Você tem também casos de transtorno compulsivo, em que o animal pode se lamber até mesmo produzir automutilação, tá? Lambedura compulsiva de patas ou da base da cauda, você tem bastante, um problema comportamental bastante comum hoje em dia. Você tem também fobias, então aquele cão que tem um medo absurdo de fogos de artifício, trovões. Então mesmo uma situação normal que seria, vai começar a chover, o cachorro pode também entrar num estado de pânico e isso produz um estresse muito grande. É um problema de comportamento que compromete a saúde física dele, inclusive, tá? Inclusive porque o estresse acaba produzindo problemas de saúde, tanto nos animais quanto nos seres humanos também, tá? E através da terapia comportamental nós tratamos, ou pelo menos tentamos minimizar esses problemas e as consequências causadas por eles, certo? Quais são as técnicas? Quais seriam a maioria das técnicas envolvidas no tratamento de problemas de comportamento através da terapia comportamental? Então, o mais frequente é o que nós chamamos de contracondicionamento. Em que situação o contracondicionamento é utilizado? Por exemplo, naquelas situações de fobia, por exemplo, o cão ele associou determinada situação com alguma coisa ruim, tá? Então ele tem medo de fogos de artifício, que é um caso bastante comum, tá? Então assim que ele ouve o primeiro estalo dos fogos de artifício, ele já começa a entrar num estado de medo e aquilo vai crescendo, aquela sensação de medo vai aumentando progressivamente e até o ponto que ele pode chegar a entrar em pânico, tá? Como seria o contracondicionamento nessa situação? Então nós associaríamos progressivamente estímulos positivos, tá? Para causar sensações agradáveis para aquele animal, com a presença do estímulo aversivo para ele, que seria no caso da situação aversiva, a situação aversiva, e no caso seria o som dos fogos de artifício. Então você tem aí inúmeras formas de fazer isso. Uma das mais frequentes é o uso de CDs com a gravação do som dos fogos.
Você coloca aquele CD para tocar, o estalo dos fogos de artifício no volume baixo e vai aumentando progressivamente, enquanto você faz o contracondicionamento, reassociando o som dos fogos com coisas agradáveis e prazerosas para aquele animal. Com o passar do tempo, com a repetição das sessões de terapia comportamental nesse caso, existe uma grande tendência daquele animal reassociar o som dos fogos com uma coisa agradável para ele, tá? E aí você consegue controlar aquele problema, aquela fobia que ele tinha desenvolvido dessa situação específica, tá? Isso só para exemplificar uma das formas de atuação da terapia comportamental no caso dos cães. O que é muito importante a gente falar aqui também, tá? Sempre é importante nós lembrarmos que se não tivermos a participação efetiva dos tutores, dos responsáveis pelo cão, na manutenção e na aplicação de alguns procedimentos em casa durante a semana, entre uma sessão e outra, por exemplo, da terapia comportamental, se nós não tivermos a participação dos tutores, muito dificilmente nós teremos uma resolução do quadro comportamental propriamente dito, certo? Então é super importante fazer com que os tutores entendam a gravidade do problema específico, conversar com eles, nem que tenha que tirar um dia específico só para conversar com a família sobre a importância que eles têm na resolução do problema daquele cão em si, tá? E o quanto é importante que eles apliquem determinados exercícios que forem passados em casa, certo? E aí então realmente é importante a manutenção do novo comportamento adquirido pelo cão, tá? Assim que você conseguir fazer com que os tutores entendam a responsabilidade deles na aplicação daqueles procedimentos e que você está indo lá, no caso se você for um profissional da área de comportamento animal, estiver indo aplicar essas sessões de terapia comportamental e percebeu que o quadro já evoluiu bem e que aquele problema já está relativamente bem controlado e que as chances de voltar para trás, de ter uma recaída são poucas, você pode até considerar o caso como encerrado, mas lembrando sempre de que vai haver a necessidade de dar uma continuidade, que seria o período de manutenção do novo comportamento, porque você sempre precisa lembrar que nenhum comportamento ele se instala da noite para o dia, tá? Seja ele um comportamento adequado ou inadequado, ou mesmo no caso do surgimento de um problema. Os problemas de comportamento eles não surgem da noite para o dia, certo? O que acontece muito frequentemente é que a gente só consegue verificar que existe um problema quando ele já está muito evoluído, o quadro comportamental já está muito agravado, e aí você percebe que tem um problema, mas ele não apareceu da noite para o dia, então ele veio crescendo gradualmente ao longo do tempo, tá? Então a mesma coisa no caso dos procedimentos de terapia comportamental, não existe milagre, não é da noite para o dia que você vai conseguir reverter um quadro comportamental que já estava enraizado, certo? Então para que você realmente tenha mesmo uma fixação do novo comportamento, você pode considerar que em alguns casos vai levar meses de manutenção, certo? Sempre evitando recaídas para o comportamento antigo, mas pode levar muitos meses para que você tenha certeza de que o comportamento ele realmente foi substituído por um novo e foi fixado adequadamente, certo? Então a manutenção é uma fase muito importante que muitas pessoas acabam negligenciando. Muita gente acaba negligenciando essa fase importante da manutenção, achando que o problema já foi resolvido, sendo que ele tem grandes chances de ter várias recaídas e voltar tudo para trás, ou às vezes até mais agravado do que no começo da terapia, certo? Então, se você é tutor ou um profissional da área de comportamento, está aqui assistindo essa minha palestra de hoje, essa breve introdução sobre o que seria a terapia comportamental, precisa ter em mente de que é um trabalho muito importante e que precisa ser muito bem conduzido da melhor forma possível, sempre priorizando técnicas positivas, certo? Porque nós sabemos que o aprendizado ele é muito melhor
e as memórias, elas são muito mais bem fixadas quando são associadas com coisas positivas, com estímulos positivos, com reforço positivo, seja para mim ou seja para um animal. Para qualquer ser vivo capaz de aprendizado, tem um retorno muito melhor quando é associado com técnicas positivas. Isso é cientificamente comprovado, certo? Então, eu acho que era um pouquinho isso que eu queria falar para vocês hoje. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato, tá? Através do nosso site, pode procurar lá na internet, é www.ethosanimal.com.br. Lembrando que o ethos é com TH, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.